Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Rafa Paz por aqui, para quem não me conhece, né? O Yasser, a Josi estão aí, tem mais gente entrando daqui a pouco aí. Algumas pessoas falaram que não vão conseguir assistir essa aula ao vivo, né? Talvez elas assistam depois lá na comunidade. Se vocês estão me ouvindo bem aí, coloca um ok. Eu vou pedir para deixar os microfones mutados, tá? Para a gente poder, dar sequência aqui e não interferir na gravação, tá? Vou estar gravando então essa aula aqui também, tá, pessoal? Para depois ela subir sempre para a plataforma. Então, todas as semanas eu dou uma aula e depois elas sobem para uma plataforma de ensino que eu tenho. Então, as pessoas ficam acessando lá quem não pode acessar ao vivo a aula, tá? E hoje a gente vai falar sobre relacionamento, né? Essa é um tema que eu gosto muito de falar e a gente vai falar sobre a questão do formato do corpo, da fundamentação de como isso começou, por que nós sofremos com algumas coisas que nós sofremos, tá? E o tema dessa live de hoje é o relacionamento, a solução está no formato do seu corpo, tá ok? Então é uma explicação simples para problemas do seu relacionamento. Eu vou ficar passando aqui os slides, aí se você tiver alguma dúvida, você coloca no chat aí depois eu vou estar lendo as perguntas de vocês e a gente vai estar interagindo aí. Então, surgiu uma dúvida enquanto estou apresentando alguma coisa aqui, você coloca aí no chat para a gente estar conversando depois e a gente pode estar interagindo melhor, tá? Então, como eu falei, meu nome é Rafael Paz. Quem é você, né, Rafa, para poder estar falando aí sobre relacionamento? Bom, eu estou casado há 7 anos com a Emanuele, eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses chamada Sara, né? Então eu e minha esposa nós tivemos um tempo de relacionamento que ele foi diferente de muitas outras pessoas. Eu escolhi ela para minha vida, eu esperei ela por um período e nós então entramos aí numa questão de relacionamento e nós, então, hoje estamos casados já há 7 anos, né? Temos essa filha linda, maravilhosa. Para quem não sabe também, eu estou hoje como pastor de uma igreja, né? E nós falamos muito sobre essa questão de relacionamento. Nós temos um curso também de noivos, que ele é presencial, que acontece, porque muitas vezes a gente percebe que os relacionamentos, eles dão errado porque não começaram certo. Né? Então, e quando a gente fala sobre isso, a gente precisa atentar para que o relacionamento ele comece de uma maneira certa, né? Rafa, existe um padrão, existe um modelo correto, existe uma forma de cada casal vai conduzir a sua vida para que ele dê mais certo no futuro, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o formato do seu corpo que traz a solução para muitos problemas. Eu quero trazer esse entendimento hoje para vocês aqui, tá ok? Então vamos lá. Eu não teria tido tantos problemas no meu relacionamento se eu soubesse disso antes. Então nós tivemos umas dificuldades dentro do relacionamento e eu não conseguia compreender algumas coisas que a minha esposa vivenciava. Por exemplo, por questão da construção dos traços de caráter dela, ela é diferente dos meus traços. Então, quando a gente acabava discutindo, eu ainda assim acabava sendo um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais sentimental do que ela. E aí ela ficava do meu lado fria e eu aqui do outro lado quase me remoendo por dentro. Né? E ela naquela forma fria. Eu achava que ela não me amava, mas ela me ama do jeito que ela funciona de uma maneira diferente. Por quê? Foi gravado no sistema nervoso central dela uma forma de amor, uma forma de funcionamento. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O principal motivo do seu relacionamento ou dos relacionamentos não estarem indo bem é só uma. Talvez você esteja tentando juntar duas peças que você não conhece direito. E quando eu estou falando para você duas peças que não conhece direito, não estou dizendo que são duas peças que não se encaixam. São duas peças que você não conhece direito. É você pegar um Lego e não saber aonde aquela peça vai encontrar na outra, vai encaixar na outra. E quando a gente fala sobre isso, nós precisamos entender que cada pessoa funciona de um jeito diferente. Né? Cada pessoa tem uma forma de funcionar diferente da outra. E eu não estou falando aqui de pessoas que não conhecem a outra pessoa, mas às vezes a pessoa não se conhece. Porque não tem como você querer que a outra pessoa mude, não tem como você querer que a outra pessoa viva alguma coisa ou funcione de um jeito se você não sabe o jeito que você funciona. Né? Então, existem pessoas que não sabem como a sua mente, as suas emoções funcionam e eles querem cobrar ou pedir para outras pessoas. Deixa eu só permitir que tem mais pessoas entrando aqui.
E quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de pessoas que não sabem como elas funcionam, né? Voltando um pouquinho aqui. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando agora, tá? Vou pedir para deixar o microfone mutado, então deixem aí o microfone no mudo e a gente vai interagindo aqui, tá bom? Se tiverem perguntas ou dúvidas, podem colocar aí no chat e depois eu respondo para vocês, ok? Mas olha só, como eu estava falando antes, às vezes você não está sabendo como encaixar essas duas peças. Não que são peças que não se encaixam, mas que você não sabe como ela funciona, ok? E para saber disso, eu tenho que saber como eu funciono. Como o relacionamento ele é bom para mim, em que nível ele é bom para mim. Eu sou interessante para outra pessoa até que ponto? Porque todo relacionamento ele é baseado em interesse, ok? Então, a pessoa que está comigo, ela é interessante para mim por algum motivo. E eu sou interessante para ela por algum motivo. Então eu preciso me conhecer para poder usar dos potenciais, das potencialidades que eu tenho comigo, tá? Então se você não sabe como você funciona, como você pode se atrever a querer que o outro mude? Ou pior, como você pode esperar que a outra pessoa te atenda? Ou que ela entregue para você alguma coisa que nem você sabe o que você está buscando? E eu posso te garantir uma coisa, metade dos problemas e conflitos do seu relacionamento não precisavam existir no momento em que você souber quais são as 5 sensações básicas que o seu sistema nervoso central são mais sensíveis. Você vai parar de exigir muito do seu parceiro ou da sua parceira e melhor, depois disso você vai poder acessar o outro respeitando as 5 sensações básicas dele. Por quê? Nós temos 5 construções dos nossos traços de caráter e nós temos 5 funcionamentos diferentes. Existem 5 tipos de construções de traços de caráter, existem 5 tipos de funcionamento. Cada pessoa funciona de uma maneira, de um jeito diferente, tá ok? Então você precisa entender isso. Rafa, como que isso funciona? Agora, nesse primeiro momento, eu quero que você pense somente em você. Talvez tenha umas pessoas que entraram aqui, que estão assistindo isso gravado, eles pensam assim, eu preciso saber como aquela outra pessoa funciona, como o meu amor, como o meu amado, meu namorado, meu esposo funciona. Só que eu quero que vocês compreendam e que vocês entendam que você precisa olhar e pensar somente em você nesse momento. Por quê? Lembra que eu falei antes? Você precisa saber como você funciona. Sabendo como você funciona, você consegue então cobrar do outro, ou exigir, ou esperar que ele te entregue alguma coisa, ok? Então, nesse momento, pense somente em você. Não tente avaliar o seu parceiro ou a sua parceira. Pense apenas em você, beleza? Temos um combinado aqui? Meu combinado com vocês é pensem em vocês nesse primeiro momento, beleza? Bora lá então. Quais são as 5 sensações básicas, então, que são registradas no nosso sistema nervoso central e a nossa mente ela vai criar formas de evitar isso? Por que eu falo sobre isso e por que o tema hoje aqui é os problemas do seu relacionamento eles estão baseados no formato do seu corpo, tá? Por que eu falo sobre isso? Porque o nosso sistema nervoso central, ele gravou 5 dores existenciais, que são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Depois eu vou falar em cada um dos traços como cada um deles funcionou, como cada um deles foi a construção, ok? Mas entenda uma coisa, para que eu não sofra mais com aquelas situações, o meu sistema nervoso central vai dar um formato para o meu corpo, como se fosse uma armadura. Eu vivi algo lá na minha gestação, na gestação da minha mãe, lá no útero da minha mãe. O que o meu corpo vai fazer? Vai me dar um formato que eu possa me proteger para não mais sofrer aquelas situações, aquelas circunstâncias, ok? Então, para que isso não aconteça, o que o meu corpo vai fazer? Vai me proteger de uma determinada situação. Então, ele vai dar para mim um formato, como se fosse uma armadura. Então, aquele que foi rejeitado, ele vai ter um tipo de formato. Aquele que foi abandonado vai ter outro tipo de formato. E o que é o legal aqui, o que vai dar a sacada para você, é que quando você bater o olho na pessoa, no seu relacionamento depois, você vai olhar e vai dizer, cara, ele é mais cheio de ponta. Então a dor existencial da vida dele é uma dor de rejeição. O que eu faço para não deixá-lo rejeitado? O que eu faço para trazer mais segurança para ele no que diz respeito a isso? Então, a ideia e o bacana daqui é que você consiga despertar isso para a sua vida. Ok? Então você vai bater o olho no corpo da pessoa e você vai entender como ele funciona. Aí nós vamos ter depois as combinações, os picos de combinações, que a gente vai falar talvez um pouco mais para frente sobre isso. Mas hoje vamos falar sobre a questão da construção aí dos traços de caráter. Então, 5 dores existenciais que formaram 5 traços de caráter, ok? E esses 5 traços de caráter nos deram os formatos de corpos que nós temos, tá?
Preste atenção nesse processo de 5 etapas que moldou tanto a mente quanto o seu corpo e deixou aquelas 5 sensações registradas com uma intensidade aí que você não conhece e não está sabendo lidar. Então, aquilo que você não está sabendo lidar é porque o seu corpo, o formato do seu corpo, deu para você uma sensação básica, e é sobre isso que a gente vai falar já já. Então, primeiro traço de caráter que nós temos, tá? Não se assuste com os nomes, a partir daqui eu vou ser um pouco mais científico, mas vou trazer para você como você vai lidar com os traços, tá? Dentro do seu relacionamento. Então, o que a gente vai ter? Primeira dor existencial é a dor existencial da rejeição. Qual é o traço de caráter que está sendo desenvolvido? O traço de caráter esquizoide. Lembra da armadura que eu falei? Qual é a armadura que o traço de caráter esquizoide vai ter? Ele vai ser cheio de pontas. Por quê? Imagina o seguinte, uma mãe que ela tá lá vivendo a vida dela, tá grávida, só que a criança dentro do útero, ela não sabe o que está acontecendo lá de fora. A única coisa que ela sabe é que o mundo que ela está existindo muda. E por que esse mundo muda? Simples porque, o que acontece? A adrenalina, vamos supor que aquela mãe, ela tá sofrendo aí, sei lá, tá desempregada, mãe solteira, morreu um parente próximo agora, pandemia, eu não sei o que pode ter acontecido. O que acontece do lado de fora afeta a mãe. E afetando a mãe, aumentando o nível de estresse da mãe, acontece uma coisa. Acontece que a adrenalina vai subir. Subindo a adrenalina, aciona um mecanismo de luta ou fuga no ser humano. Todo ser humano aciona esse mecanismo de luta ou fuga quando a adrenalina ela sobe, ok? Nesse procedimento de luta ou fuga, o sangue que estava no útero vai para as extremidades. Lá aquele útero que estava recebendo sangue, estava gostoso para aquele bebê, vai acontecer uma coisa, ele vai ficar mais frio. Ficando mais frio, ele vai ficar menor. Ficando menor, vai apertar o bebê. Toda vez que aquele bebê ele é apertado lá dentro, o que vai acontecer com ele? Ele vai se sentir rejeitado. Esse mundo me rejeita. Todas as vezes que eu me movimento, esse mundo me rejeita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver uma armadura. Que armadura é essa? O meu corpo vai começar a ter mais pontas. Você vai ver pessoas que têm cotovelo mais pontudo, a cabeça um pouco mais elevada, um pouco mais pontiaguda, tá? Você vai ver que tem essa fonte aqui, ela é um pouquinho mais para dentro. A boca dessa pessoa não tem muitos lábios, ela é um pouquinho mais fria, os lábios são um pouquinho menores, tá? Então ele é um pouquinho mais menos carnudo, né? Por quê? A energia que estava sendo dissipada para aquele corpo começa a vir mais para a região da cabeça. E a função principal dele é ser criativo. São pessoas extremamente criativas, pensam fora da caixa, têm ideias muito boas, tem um raciocínio lógico e o formato do corpo é um formato mais cheio de pontas. Eu trouxe aqui para você 2 exemplos. Um é do Steve Jobs e o outro exemplo é daquele Divertidamente, né? Eu sempre gosto de usar o Divertidamente e mostrar mais ou menos como é o formato do corpo. Então é um formato que é mais cheio de pontas, os olhos mais esbugalhados, né? Se tu olhar aqui para ele. E essa pessoa, então, ela vem para a vida adulta com essa dor da rejeição. Né? Essa dor aí de ser rejeitado. É diferente de uma dor do abandono. A dor do abandono é o seguinte: você me amou, me abraçou e me abandonou. É diferente da dor do traço de caráter esquizoide, que é a dor da rejeição. Tipo, nem me quis. É alguém que já sente que não está sendo bem visto. E o que acontece muitas vezes? Como ele traz muita ideia para o grupo, ele pode trazer uma ideia para o relacionamento, e a mulher dizer o seguinte, cara, essa ideia não é legal, nada a ver isso aí que você falou. Ou a mesma coisa acontece com a mulher mais esquizoide traz uma ideia e o homem fala, bah, mas nada a ver isso aí, cara. Tipo assim, ela vai se sentir rejeitada porque é a dor básica dela. E por que ela vai se sentir rejeitada da dor básica dela? Porque para ela é muito importante o mundo das ideias. Então, o que eu preciso fazer para estimular essa pessoa, tá? O que eu preciso fazer? Então, esse é o primeiro traço. E tem uma coisa muito importante de saber sobre esse traço. Os esquizoides odeiam incomodar as pessoas. Por isso, não são muito comunicativos e também não são muito proativos. Se você se relaciona com alguém que é mais esquizoide, que tem mais pontas no corpo, eles não são muito comunicativos, não gostam, não fazem questão de se comunicar, ok? E eles são muito mais, não são tão proativos assim, eles são muito mais reativos, eles demoram para fazer as coisas, tá? Então, o que eu posso esperar de quem tem esse traço de caráter esquizoide? O que não esperar de quem tem esse traço de caráter esquizoide? Contato físico, ele não vai gostar de ficar abraçando, de ficar cutucando, de ficar sempre grudado, ok? Exibição das emoções,
e do sentimento, ok? Então, contato físico, exibição de emoções e de sentimentos, ele não gosta de fazer isso. Então, não espere isso dele. Não é uma coisa que ele vai fazer quando ele estiver tanto no recurso quanto na dor dele. Ele não vai fazer isso. Isso não é natural para ele fazer, ok? Como que eu estimulo, então, esse traço de caráter? Você precisa prestar muita atenção nas suas ideias, valorizar as ideias que ele está trazendo e elogiar o seu jeito de pensar. Até mesmo umas ideias, talvez nada a ver, que você pense, valorize a ideia. Não precisa dizer, nossa, que ideia maravilhosa, mas se você acha que pode melhorar aquela ideia, dá umas sugestões para ele. Ele vai achar isso muito bacana porque você está dando atenção para as ideias que ele tem, ok? Alguns alertas importantes em relação ao traço de caráter esquizoide, tá? Ele precisa de um tempo para desconectar do mundo. Muitas vezes ele precisa estar sozinho, se fechar no mundo dele, ok? Então o traço de caráter esquizoide, ele funciona dessa maneira, ok? Diz aí para mim se você está entendendo, se está fazendo sentido, se isso é legal para você. Coloca aqui no chat para mim aqui. Se você entendeu essa primeira parte, vou tomar uma água. Legal, show. Sim, bacana, bacana. Faz muito sentido. Bacana, Vanessa. Top. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Nós temos o nosso segundo traço de caráter. Então, o primeiro traço de caráter é o traço de caráter esquizoide. O segundo traço de caráter que a gente vai ter é o traço de caráter oral, ok? Então, o oral, ele está em que fase? O esquizoide, ele vai, então, da gestação até o primeiro mês de vida. O oral, então, ele vai do primeiro mês de vida ao primeiro ano de vida. Então, esse segundo traço, ele está sendo desenvolvido na fase em que ele está comunicando com o mundo. E como é que ele está comunicando com o mundo? Ele está conversando com o mundo, né? E qual que é a forma que ele encontrou de conversar com o mundo? Através do choro. Então, ele fez xixi, ele chora. Ele fez cocô, ele chora. Ele quer a mãe, ele quer mamar, ele chora. Ele quer alguma coisa, ele chora. Por quê? Ele está nessa fase de comunicação. Por isso que é a fase oral. E pode prestar atenção, na fase oral, tudo que ele pega, ele leva para a boca. Por quê? Está acontecendo um processo que eu gosto de chamar do caminho da vaca. Está acontecendo ali uma milinização da medula espinhal e ele tem um controle, uma sensação nessa região aqui, tá? Essa é a região que ele vai ter controle e sensação. Esse controle e essa sensação que está trazendo para ele faz com que ele pegue tudo e leve para a boca, tá? Então é mais ou menos assim que funciona o traço de caráter, oral, tá? Tudo ele vai trazer para a boca. Ó, tem gente se reconhecendo aqui, chora por tudo, né? Então, o traço de caráter oral, ele vai ser mais sensível, vai ser mais comunicativo, ele vai ser mais acolhedor, ele gosta de fazer esse contato com as pessoas, de estar falando, de estar comunicando, de estar com as pessoas. Quando ele está sozinho, ele se sente abandonado. Quando ele está na dor, ele pode estar no meio da multidão e ainda assim se sentir abandonado. Por quê? Ele tem essa sensação abstrata de que talvez as pessoas não queiram estar com ele. E aí, quando ele está na dor, ele não consegue expressar o que ele está sentindo. Então, no meio da multidão, tá todo mundo ali, até pessoas estão conversando com ele, mas se ele não soube resolver o que está dentro dele, ele acaba, então, sentindo-se abandonado, mesmo no meio da multidão. Então, é necessário para o traço de caráter oral comunicar, colocar para fora os seus sentimentos, colocar para fora aquilo que ele está sentindo e expressar. Ele precisa de um ambiente que ele possa se expressar. Então, o traço de caráter oral, ele é desenvolvido, então, do primeiro mês ao primeiro ano de vida, aonde ele está vendo o mundo, aí ele está começando a interagir através da fala, ok? Então, ele precisa comunicar quando ele vem para a vida adulta. Uma das coisas interessantes para o oral, e eu gosto de falar isso em questão de relacionamento, é o seguinte: o oral tem muitas sensações estranhas. Então, muitas vezes, o que acontece? Vamos supor que alguém de vocês aqui, vou usar o exemplo da Vanessa, tá? A Vanessa é minha aluna aqui, né? Então, vou usar o exemplo da Vanessa. A Vanessa, ela saiu com o Moreto, né? Com o seu marido, eles decidiram sair no dia e ir para algum lugar. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Tiraram um dia para eles, deixaram o bebê com a vovó e eles saíram de manhã cedo. Só que a Vanessa acordou naquele dia com uma sensação estranha. A Vanessa acordou com um negócio que ela não sabe explicar. E aí o seu esposo perguntou para ela: tá tudo bem, amor? Ela falou: sim, tá tudo ok. Só que dentro dela não estava resolvido aquele problema, aquela coisa tá estranha. Pode ser um problema que seja que ela esteja enfrentando, como pode ser também um problema que de alguém que trouxe um problema para ela que ela não está conseguindo resolver esse problema. Então, o que vai acontecer muitas vezes com a Vanessa? Eles saíram de manhã,
foram tomar um café da manhã, bem gostoso, muito bom, o dia está fluindo, está legal, foram visitar alguns lugares, no meio-dia, aquela sensação com ela ainda está lá dentro, ela não expressou aquilo que ela está sentindo. E o que acontece? O esposo pergunta, me passa a Coca-Cola, e ela pega lá, Coca-Cola não, né, o suco, me passa o suco, e ela passa o suco tipo meio agressiva. Ele olha para ela e fala, o que está acontecendo? E ela, não, tá tudo bem. Sabe quando a pessoa ela começa a ficar um pouco mais grossa, um pouco mais agressiva, sem nenhum motivo? Até mesmo ela não sabe por que ela está agindo daquela maneira. Simples, porque ela está tendo uma sensação estranha, um sentimento que ela não sabe o que é e não sabe explicar. E na vida adulta hoje, tudo que a gente vive, a gente precisa explicar. Por conta de não conseguir explicar, não ter um ambiente seguro também para contar ou simplesmente expor o que está sentindo, as pessoas não colocam mais para fora. E aí elas guardam lá dentro. Só que lembra do caminho da vaca que eu falei? Lembra do sistema nervoso que está gravado para essa pessoa? Lembra lá no berço, quando ela estava lá, o que acontecia com essa pessoa? Quando ela estava no berço, ela fez cocô, ok? Estava lá cagada, fralda cheia. Ela chora, alguém vem, resolve o problema dela. Vem, trocou a fralda, top, segue o baile, ok? Só que agora na vida adulta, ela não explicou o que está sentindo, não sabe o que é, não colocou para fora nem o simples fato de dizer, cara, eu tô com uma sensação estranha, eu não sei o que é. Não colocou nem isso para fora, ok? Não colocou nem isso para fora. E aí, lá na cabeça dela, tem uma menina, que é aquela do berço de um mês a um ano, que tá chorando e gritando, eu tô toda cagada, eu tô aqui cheia, com a minha fralda cheia. Será que você não tá vendo que eu tô sentindo isso? E a pessoa que tá do outro lado, tipo assim, não tá entendendo nada, porque ela não tem uma bola de cristal para saber o que tá se passando daí dentro da sua cabecinha. Então, muitas vezes o oral, ele não consegue expressar aquilo que ele tá sentindo, e aí ele começa a ser mais agressivo com os outros por conta disso. Porque na cabeça dele tem uma menina ou um menino chorando, esperando alguém vir resolver o problema. Entendeu? Então, às vezes, a gente vai dar respostas para o mundo, mesmo sem que a gente saiba, mesmo sem que a gente queira. A gente quer dar uma resposta, mas a gente acaba dando uma resposta muito não saudável, dá para se dizer assim. Entenderam? Deixa eu ver aqui. Quem comentou aqui que eu vi que subiu. Não sei, eu choro por tudo. Estou tipo assim, sei lá. É isso aí, né? Então, é mais ou menos assim que acaba funcionando o traço de caráter oral. Então, essa é a construção dele, tá? Então, o que eu espero ou o que não espero, como que eu posso estimular o traço de caráter oral? Então, na vida adulta, como é que eu vou estimular, então? O que não esperar de um oral? Às vezes o oral não vai ser tão objetivo, tipo assim, queremos chegar lá. Ele não tem muito essa objetividade, ele muitas vezes não vai encontrar razão no que ele está falando, porque ele é muito mais sentimento, ok? Silêncio, você não vai encontrar muitas vezes isso no oral, e também limites. Às vezes eles não têm muitos limites, eles acabam comendo demais, acabam comprando demais, acabam fazendo muitas coisas no demais. Então, limites para eles são coisas também que eles acabam sofrendo. Então, objetividade, razão, silêncio e limite são coisas que eu não espero muito de um oral. Se esse oral me dá algumas coisas assim, por exemplo, me dá silêncio, é porque ele está utilizando aí de alguns outros traços. Ou ele está na dor do seu traço de caráter, ok? Então, quando eu presto atenção nisso, eu vou olhar para esse traço de caráter oral e vou cuidar esse sentido. Se eu estou vendo que eu tenho alguém que é mais redondinho, que tem o traço de caráter oral, e eu estou sentindo que ele, na vida dele, ele está passando por alguma dificuldade, ele não está conseguindo expressar, gere um ambiente para ele conversar com você. Gere um ambiente para ele colocar isso para fora, ok? Então, entenda uma coisa. O que não esperar? Objetividade, razão, silêncio e limites. Como que eu estimulo um oral, então? Importar-se com o que ele está sentindo e oferecer acolhimento. Mesmo que o que ele está sentindo não faça sentido para você, é importante você gerar esse acolhimento, você oferecer esse acolhimento para ele e importar-se com o que ele está sentindo, ok? Alguns alertas importantes. O que ele sente é importante, mesmo quando ele não consegue explicar. Se nós temos alguns orais aqui, ou você se relaciona com algum oral, que você sabe que é uma pessoa que é um pouco mais chorona, que é uma pessoa que ela tem um formato mais arredondado, lembra? Pô, deixa eu voltar para cá para você ver. Formato como é que eu posso dizer? O esquizoide, lembra? Ele tem um formato, ele tem uma armadura que foi dada que é cheio de pontas. O oral, ele é mais redondinho. Por quê? Porque eu não quero mais ser abandonado.
Não é mais gostoso você olhar para o berço lá e pegar as bochechinhas daquele gordinho, aquele bebê que é todo redondinho, todo mundo quer pegar no colo, né? Então é mais ou menos assim, é esse formato que você vai ver no corpo de um oral. Talvez ele não vai ser grande, obeso, gordo assim, entende? Mas ele vai ser um pouco mais redondinho, você vai ver ele um pouco mais com cara de criança, cara mais de menino, de menina, entende? Então ele vai ter essa sensação aí. Então importe-se com aquilo que ele está sentindo, mesmo que ele não consiga explicar. Isso é importante para o traço de caráter oral, ok? Vamos seguindo aqui. Traço de caráter psicopata. O que está acontecendo? Não se assuste com os nomes, são nomes científicos. O traço de caráter psicopata está sendo desenvolvido numa fase entre 1 e 2 anos, ok? Que é a fase que a criança está começando a caminhar, ela está dando seus primeiros passos, está interagindo com o mundo além da mãe, tá? E o formato do corpo dele vai ser um formato mais triangular. Por quê? Ele tem força na parte de cima, ele consegue apontar, pegar as coisas, mas como ele está começando a caminhar, dá os seus primeiros passos e cai. Dá os seus primeiros passos e cai. Então, ele acaba que não consegue dar uma sequência ainda nos seus passos. Então, por isso que ele vai ser mais triangular. São aquelas pessoas que você vai ver que o tronco é maior, que o queixo é mais pontudo. Então, o formato do corpo, a armadura que ele vai ter, é que ele vai ser um pouco mais triangular. Eu sempre gosto de trazer o exemplo aqui do Superman, que é o quê? Ele mostra sempre que a parte de cima é superior, então ele mostra a força em cima, mas embaixo ele é fraquinho. Tá? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o Superman, pode ver que até mesmo o símbolo do S ele é um triângulo. Então, até mesmo nos desenhos, nas coisas que você começa a prestar atenção e ver, você vai ver que as pessoas os heróis, eles sempre vão ser maiores em cima do que embaixo. A polícia, quando para, ela para com as pernas abertas e as mãos atrás, fazendo a posição do Superman, que faz aquele triângulo. Até alguns estudos falam que se você ficar 5 minutos ou 3 minutos nessa posição aí do psicopata, né? Essa posição com a cabeça para cima e esse triângulo aí, a posição do Superman, que alguns falam, você vai liberar alguns hormônios que vão te dar mais prazer no dia, vão te dar mais motivação, tá? Mas isso são alguns estudos que falam aí, tá? Então, esse formato do corpo, ele vai ter isso. Então, qual que é a sensação abstrata que ele vai ter? Ele vai ter uma dor existencial, que é a dor da manipulação. Por que ele vai ter uma dor da manipulação? Porque essa é a fase onde nós estamos falando. Fala vovô, fala vovó, fala mamãe. A gente está dizendo para eles falar algumas frases, algumas palavras. E eles já estão entendendo e estão fazendo. Só que quando nós estamos como adultos aqui, a gente fala vovô. Eu vou dizer, fala Josi. Aí ele vai olhar e não vai falar. E eu e a Josi continuamos conversando. Eu aqui continuo dando aula para vocês. E ela vai olhar para mim, minha filha, que está nessa fase hoje, na psicopatinha dela, estamos treinando ela. Ela olha para mim e ela vai dizer, quer dizer então que, no inconsciente dela, tá? Ela vai olhar e vai dizer assim, quer dizer que se eu fizer eu existo, se eu não fizer eu não existo. Você vai ver que é nessa fase de 1 a 2 anos que eles fazem de tudo para chamar a atenção dos pais. Então eles começam então a utilizar da manipulação. Eles se sentem manipulados e eles também começam a manipular. Por exemplo, se ele está aí no colo do Yasser e quer ir lá na flor, ele vai apontar para mim e, tipo assim, vou dizer, ele me ama mais que você. Não, ele está só usando ele e a mim para chegar na flor que ele quer chegar, entendeu? Então, eles estão treinando essa fase de manipulação da vida deles aí, tá ok? Então, o traço de caráter psicopata está sendo desenvolvido nessa fase de construção. E o que eu espero, então, de um psicopata, o que não esperar, como que eu estimulo esse traço de caráter, tá ok? Esse é o terceiro traço que está sendo desenvolvido. E o que eu espero dele, então? O que não esperar, desculpa, o que não esperar dele? Sensibilidade também, e que ele mesmo execute os seus próprios planos. Lembra que ele tem muita força em cima? Ele também não tem força nas pernas, então ele pode ter grandes planos, organizar, manipular as pessoas e manipular também as coisas para alcançar um objetivo comum, até mesmo no relacionamento, na casa, só que, o que acontece? Ele mesmo não consegue executar os próprios planos. Não tem perna para aquilo. Por isso que ele vai estar sempre dando direção. Eu gosto de usar muito esse exemplo. A minha esposa é muito psicopata. Então, quem conhece ela sabe que quem está perto dela sempre vai estar fazendo alguma coisa. Ela está sempre dando direção, dizendo o que fazer para as pessoas. Às vezes eu fico até de cara com ela, porque ela está do lado da água e fala, amor, pega água para mim. Entendeu? Porque é natural para ela fazer isso. Antes eu ficava fulo da vida. Hoje não, hoje já entendo isso aí. E aí então eu vou fazendo algumas coisas. E tem coisas que ela entende como eu funciono. E ela não fica mais fula da vida comigo também. Porque ela sabe que é a minha maneira de funcionar. Então as brigas começaram a diminuir. Porque eu sei que ela precisa
que alguém faça para ela, e ela sabe que também às vezes eu preciso da minha caverna, preciso ficar escondido, preciso ficar de boa, entende? Então a gente entendeu esse mundo um do outro. Como é que eu estimulo então, tá? Aqui o que não esperar então da sensibilidade, uma das coisas que o psicopata também, que, se você se relaciona com alguém que é mais triangular, que tem mais o formato triangular no corpo, que é mais psicopata, entenda que você precisa se colocar à disposição dessa pessoa. Isso vai fazer total diferença no relacionamento. Se coloque à disposição dele, tá? Como que eu estimulo? Evidenciar a posição de poder que ele exerce e estar a serviço, ok? Evidenciar a posição de poder que ele está exercendo e estar a serviço dele. E um alerta importante é o fato dele não se importar com os sentimentos não quer dizer que ele seja uma pessoa má. Por exemplo, a minha esposa ela passou por um processo grande de depressão na vida dela enquanto nós estávamos numa outra igreja. Por quê? Porque as meninas vinham ter discipulado com ela, vinham trazer, compartilhar a vida com ela, e as meninas contavam as coisas e choravam, e ela não chorava com as meninas. E aí as pessoas saíam dali com uma direção do que fazer. Só que aí ela, numas conversas que ela tinha com uma outra mulher que aconselhava ela falava, mas você não tem empatia, você precisa chorar com as pessoas. É claro que aquela pessoa era toda redondinha, ela não, ela é mais triangular. Então as meninas vinham até ela, contavam a história, ela pegava e dava uma direção e tá tudo certo. Só que ela entrou numa depressão por conta disso. Eu não tenho empatia com as pessoas. Quando nós entendemos isso, que eu ensinei isso para ela, que ela entendeu essa forma dela funcionar, ela percebeu que ela funciona de um jeito diferente. Que ela não é que ela não está se importando, ela se importa do jeito dela, que é o quê? Tentando resolver o problema, tentando dar uma direção para a pessoa para que ela resolva aquele problema. Então, quando você compreende como você funciona, você vai compreender como as pessoas ao seu redor também estão funcionando, ok? Então, isso é importante que você saiba. Às vezes, quando alguém está chorando do lado de um oral, o oral vai abraçar, vai chorar junto e a pessoa vai sair dali aliviada, mas não sai com uma direção. Já do psicopata é diferente, o psicopata vai ser mais frio, não vai abraçar, mas vai dizer para onde que a pessoa tem que ir, qual é o caminho que ela vai ter que trilhar, entende? Então, fiquem ligados na pessoa que está ao teu redor e você também, se você é mais psicopata, como que você funciona aí, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tem algumas perguntas, olha só. Alguns esquizoides se escondem atrás de um óculos, exatamente. E qual a explicação do uso nos orais? A maioria utiliza. Ok, vamos lá. Os esquizoides, eles têm essa proteção, ok? Nos olhos, então, é a forma com que ele encontra de relacionar, beleza? Então, a gente já sabe disso, né? Então, eles acabam se escondendo atrás. Até quando o esquizoide, ele tira o óculos, ele vai olhar mais profundo, tipo assim, ele tá olhando para alguém, mas ele tá muito longe, a percepção é bem diferente. Quando falamos dos olhos, tá? Então, pode ser que a pessoa, ela seja oral, ok? Mas ela tem bastante esquizodia no olhar. Por quê? A fase que ela passou no útero foi uma fase meio delicada. Então, por conta disso, pode vir a refletir lá atrás. Não que os orais vão usar sempre óculos, mas o oral ele pode ter passado por um problema na gestação, alguma coisa que aconteceu, e nos olhos vai mostrar isso. Não mostra talvez no resto do corpo, mas está mostrando nos olhos, ok? Então, o oral utilizar óculos não é pela questão da proteção, é por uma questão de talvez o seu esquizoide passou por um momento mais delicado aí na vida, tá? Josi, está à disposição complicado, também me irrito com isso. A pessoa pode fazer mas pede. Isso aí, Josi, isso acontece muito, tá? E a gente tem que entender que é a forma com que a pessoa funciona aí também, tá? É a forma de funcionar dessa pessoa, tá? E aí, o que acontece? Só que a gente vai chegar no quarto traço de caráter, que é o que serve mais, que é o que se cala e faz as coisas, que é o masoquista. E aí a gente vai entender, por exemplo, eu tenho menos masoquista do que o meu traço de caráter esquizoide, por exemplo. Então chega um momento que eu falo, amor, meu masoca já deu. Então o que eu faço? Ela já entende que o cara que está servindo aqui dentro, porque o esquizoide também não tem muita perna, não gosta muito, o cara que está servindo aqui dentro vai dar uma pausada. Eu vou ter que dar uma segurada nesse cara que está aqui dentro. Entendeu? Então ela não vai mais pedir tanta coisa para mim. Beleza? Então é assim que funciona os traços de caráter, ok? Vamos lá para o nosso... Vanessa, consegui responder? Se eu não conseguir, coloque no chat de novo. Vou tentar reformular aqui talvez a minha resposta, se não te ajudei, tá? Para a gente poder entender. Mas, lembrando, estar com o traço de caráter, usar óculos não significa que ele não está... que tem algum problema com o oral. Não, pode ser questão mesmo que viveu lá atrás, então por conta disso acaba usando, tá bom?
Vamos lá. O masoquista, então. Masoquista, não se assuste com os nomes, é o traço de caráter, beleza? Falamos sobre isso já. Então, traço de caráter masoquista, então nós temos aqui um exemplo, né? Então, ele é mais quadradão, ele vem de cima e embaixo, por quê? Ele está naquela fase que ele está já do segundo ao terceiro ano e meio, que é a fase onde ele está saindo das fraldas, ok? E o que está acontecendo nessa fase? A milenização, lembra que eu falei do caminho da vaca? A milenização está chegando lá nos esfínteres dessa pessoa. Só que ainda não tem controle do xixi e do cocô. E volta e meia, ele acaba fazendo xixi ou cocô na calça. E aí os pais estão naquela fase de, pô filho, né, você podia ter pedido para mim para ir no banheiro. Os pais já têm uma expectativa naquela criança. E aquela criança não quer anular as expectativas dos pais, não quer decepcionar as expectativas dos pais. E ele acaba, então, tentando segurar. Quando ele acaba fazendo mais xixi ou cocô, e aí o pai chega para ele e fala assim, pô, filho, você podia ter pedido para mim ir no banheiro, e brigar, isso vai aumentar e vai potencializar a dor da humilhação e da vergonha que o traço de caráter masoquista vai carregar, porque ele não quer ser exposto. Eles estão expondo, nossa, esse cheiro de cocô aqui, de quem que é, entende? Então, dependendo de como está o estado emocional, quem está ao redor dele, o mundo da vida dele, está num nível de estresse muito elevado, ele vai querer segurar tudo para ele. Então, ele não vai expor o que ele está sentindo. Ele vai segurar dentro dele. Por quê? Ele lá, naquela fase, está segurando o cocô e o xixi. Vamos ao exemplo do cocô, né? Ele vai segurar o cocô com o bumbum e não com os esfínteres. Até quando você vai olhar para essa pessoa, ela é mais quadrada, ela vai ter a bunda mais achatada e os pezinhos, tipo assim, ó, 10 para as duas, sabe? Se você olhar para uma pessoa que ela tem a bunda achatada, que ela é mais quadrada e tem os pezinhos 10 para as duas, essa pessoa tem uma tendência gigantesca a ter o traço de caráter masoquista mais elevado. Então, qual que é a dor dele? Uma dor de humilhação e de vergonha. São pessoas extremamente confiáveis, são pessoas extremamente fiéis, só que eles não vão expor muito os seus sentimentos, não vão colocar na mesa o que eles estão sentindo. Por quê? Eles não querem botar peso para as outras pessoas, eles preferem eles mesmos carregar, segurar o problema para eles do que colocar para fora. E aí eles vão segurando, até que acontece a mesma coisa que acontece aqui com o nosso querido Raiva do Divertidamente, tá? Que faz o quê? Ele acaba explodindo. Então vai enchendo, o problema de todo mundo, chega uma hora que ele explode. E ele vai explodir aonde? Vai explodir no relacionamento, no namorado, na namorada, no marido, na mulher. Em casa, se não é casado ainda, né, se mora com os pais, é num ambiente seguro que ele tem que levar e acabar explodindo. E ele explode e coloca tudo para fora, ele vai colocar coisas de problemas lá de trás, então ele coloca o que deve ser colocado e o que não deve ser colocado, ele também coloca para fora. Então o traço de caráter masoquista, ele funciona dessa maneira. Ele tem um formato mais quadrado, tá? São pessoas extremamente confiáveis, são pessoas extremamente fiéis, ok? Eles trabalham muito bem com o processo, são muito justos com as coisas, são pessoas que, no recurso, eles vão pegar o plano e vão olhar, nós vamos chegar lá, né? Daqui 10 anos. Então, o que eu vou fazer no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano? Ele vai trabalhar em caixas, passo a passo, para que aquilo dê certo na vida dele, tá? Então, o masoquista, ele funciona dessa maneira, beleza? E como que o que eu posso esperar, então, desse traço de caráter, tá? O que não esperar, então? Espontaneidade, o masoquista ele não é tão espontâneo assim, ok? Improvisar não é com ele, não ser seguro para improvisar, ele tem que ter os pés no chão, ele tem que ter segurança no relacionamento, tá? E que ele exponha os seus próprios sentimentos, ele não gosta de expor os seus sentimentos, tá? Se você se relaciona tanto amorosamente ou dentro de uma empresa, de um relacionamento, onde você se relaciona com uma pessoa que é mais quadrada e essa pessoa começou a abrir o coração para você, cara, você é a pessoa mais importante da vida dela. Entenda isso. Se ele está abrindo para você, ele não abre o coração dele para ninguém, ele segura lá. Mas se ele começou a colocar para você, é porque ele confia em você. É difícil os masoquistas confiar nas pessoas, mas quando eles confiam, estão colocando para fora, ele tem uma esperança em você. Então, guarde isso na sua cabeça. Se você se relaciona com alguém que é mais quadrado, você tem uma capacidade gigantesca de ajudar essa pessoa que está precisando de ajuda e você é essa pessoa que vai poder ajudar ele, porque ele confia literalmente em você, tá? Então, como é que eu posso estimular, então, o masoquista? Valorizá-lo e reconhecer a sua capacidade de lidar com coisas difíceis. Ele tem uma capacidade gigante de lidar com coisas difíceis. Os problemas das outras pessoas, os problemas dele, tá? Ele vai suportando dentro dele. O que acontece também muitas vezes, eu quero deixar um alerta para você que talvez tenha esse traço ou conhece alguém que tem,
O masoquista ele precisa colocar para fora, ele precisa encontrar um meio de expressar os seus sentimentos. Por quê? Ele sempre vai explodir de duas maneiras. Ou ele explode ou ele implode. Explosão é colocar para fora, jogar merda no ventilador, falar o que ele queria falar, entendeu? E implodir é o quê? É explodir dentro. São dois tipos de explosão. Uma que acontece para fora e uma que acontece para dentro. A de dentro talvez seja até mesmo a pior, porque ele implodiu. O problema vai ficar dentro dele, tá ok? Ao invés de explodir e colocar para fora, ele implode. E quando ele coloca dentro, aí ele vai ter problemas intestinais, problemas gástricos, problemas... N problemas que pode dar dentro dessa pessoa, ok? Até mesmo doenças mais graves, como câncer, essas coisas pode dar ali dentro, porque ao invés de ele colocar para fora o que ele está sentindo, ele guardou dentro dele. E esse guardar dentro dele faz com que ele acabe trazendo essas doenças para a vida dele. Alguns alertas importantes. O segredo do masoquista está em escolher de quem ele vai carregar. Ele quer carregar o problema de todas as pessoas. O segredo aqui é escolher. Vale a pena carregar desse aqui? Vale a pena carregar desse outro? E quando eu falo de carregar, é me importar. Porque o masoca, ele dá uma direção para alguém, e aí se ele se importa com aquela pessoa, ele fica pedindo para a pessoa, e aí, fez? Como é que tá? Melhorou? Ele tenta dar um jeito de ajudar aquela pessoa de uma maneira e fica em cima daquela pessoa para que ela melhore. Então, ele tenta fazer isso com quase todo mundo. E isso vai fazendo com que ele encha de problemas. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa escolher. Cara, esse faz sentido. Não que eu não vou continuar dando direção, não que eu não vou ficar ouvindo os problemas, não que eu não vou ficar oferecendo alguma coisa para as outras pessoas. Sim, eu vou, mas eu não vou ficar em cima pedindo se ela já fez. O que eu dei direção, ok, é problema dela a partir de agora, não é mais problema meu. Entende? É disso que eu estou dizendo, de escolher de quem o masoquista vai carregar. Beleza? E vamos para o nosso último traço de caráter, que é o traço de caráter rígido, ok? Então, o rígido nós temos aí, que é o quinto traço de caráter que ele está sendo construído dos 3 anos e meio aos 5 anos, que é onde a gente está vendo o mundo em pares. Pai tem mãe, avô tem vó, tio tem tia, todo mundo tem par, só eu estou sem o meu par, ok? Então ele está olhando para o mundo está em pares. E está acontecendo uma coisa aqui nessa fase, que é o choquinho da sexualidade. Lembra que a gente falou lá no início do caminho da vaca, né? Então ele vai passando cada fase, ele vai trazendo um controle, uma sensação, é a mielinização da medula espinhal, então ele vai chegar lá na região genital agora. Nessa fase, se você perceber, as crianças de 3 anos e meio a 5 anos, eles começam, por exemplo, o menino já tinha um pintinho ali, só que agora ele começa a pegar. A menina tinha pepeca, mas agora ela começa a pegar. Eles começam a querer olhar um do outro, porque eu já tinha aqui, mas não tinha sensação e controle. Agora eu começo a ter uma sensação e controle. Isso não é sensualidade, isso é da própria sexualidade daquela criança que está se desenvolvendo, ok? E nessa fase aqui todo mundo tem par. E eu preciso formar o meu primeiro par. E com quem que eu vou formar o meu primeiro par? O menino vai formar seu primeiro par com a mãe e a menina vai formar seu primeiro par com o pai. Então, o menino é o amor da mamãe, né, o príncipe da mamãe, e a menina é a princesinha do papai. Só que nessa fase aqui vai acontecer uma dor existencial na vida dessa criança, que é a dor existencial da traição ou da troca. Por exemplo, o pai está dizendo, você é a princesinha do papai, você é o amor da minha vida, você é tudo para mim. Só que na hora que o pai vai tomar a decisão, vai dormir, por exemplo, dorme com a rainha. Na hora que o pai tem que tomar uma decisão, ele vai tomar com a rainha, não com a princesa. Na hora que o pai vai sair, sai com a rainha, não com a princesa. Então ela vai olhar e vai dizer, quer dizer que você está me trocando por essa aí, por essa mulher aí. Então vai haver uma competição, eles são mais competitivos, proativos e ágeis. O rígido é aquela pessoa que você vai olhar e tem um corpo mais violão, né? Então ele vai ter um bumbum mais empinado, seios mais avantajados. São aquelas pessoas que chegam no lugar e você olha e fala, uau, o que entrou aqui? São pessoas que chamam a atenção. Então eles são mais competitivos na vida, eles vêm com um pouco mais de competição. Só que eles têm uma dor, que é a dor da traição. E às vezes não cabe na cabeça dos outros 4 traços de caráter. Como assim uma pessoa como essa, talvez que você está vendo aqui, essa mulher, né? Vamos usar o exemplo dela. Você está olhando e vai dizer assim, cara, como é que essa mulher vai ter medo de ser traída? Quem vai trair uma mulher como essa? Por quê? Porque isso está gravado no sistema nervoso central dela. E ela acaba achando que sempre ela vai ser traída nos relacionamentos que ela vai estar. Por quê? Um dia eu fui traída lá atrás, talvez eu possa ser traída agora de novo. Então eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero que alguém me ame e que esteja comigo. Então a dor existencial do traço de caráter rígido é a dor da traição, ok? E da troca, da exclusão, enfim, esse tipo de relacionamento. Eles são muito mais competitivos. Se você se relaciona com um traço de caráter rígido, alguém que é mais tem uma saliência maior, que tem um formato do corpo que é mais atraente aos olhos, esse traço de caráter rígido, ele tem algumas coisas que você precisa cuidar. O que eu não espero de um rígido?
decisões rápidas entre duas ou mais opções ou foco exclusivo. Então, por exemplo, um rígido vai lá, tem 2 sapatos para escolher. Cara, é um martírio para ele escolher 2 sapatos. É um martírio para ele tomar uma decisão entre duas opções ou mais. Então ele não consegue tomar decisão rápida assim. Outra coisa, ele não consegue ter um foco exclusivo numa coisa só. Ele está fazendo as coisas, mas de repente já está olhando para outra coisa. Então não exija de um rígido que ele tenha foco exclusivo numa coisa só. Ele faz bem e faz muito bem 2 coisas, até 3 coisas. Porque lembra que ele triangulou entre pai, mãe e ele? Então ele queria aquele pai, mas ficava observando essa mãe aqui. Entendeu? Ou ele queria aquela mãe, tinha esse pai e ficava observando aqui. Então ele fica fazendo esse triângulo na vida. Ele veio para a vida adulta e vai fazer a mesma coisa. Vai estar triangulando também na vida. Uma coisa que acontece com o traço de caráter rígido é que ele, se ele tiver na dor, ele tem a tendência de trair. Porque no menor sinal dele ser traído, ele trai primeiro. No menor sinal de ser trocado, ele vai lá e troca primeiro. Então o que o traço de caráter rígido ele precisa fazer? Entender que ele tem que ser seguro. Você que está se relacionando com um rígido, ou você que é rígida, você precisa passar para o seu amor, ou você fazer isso, que essa pessoa ela tem que trazer segurança para você. Como é que eu estimulo? Deixá-lo seguro quanto à sua posição na relação construída. E quando eu falo de relação construída, não falo simplesmente do relacionamento amoroso. Aqui a gente está falando sobre amor, certo? Mas eu falo também dos relacionamentos em equipe, na sua empresa. Se tu tem um chefe que é muito rígido, cara, continua dizendo para ele o quanto a posição dele aí nessa relação construída é importante para você, ok? Deixa ele seguro dessa situação. E no relacionamento você tem que deixar a pessoa com que você está segura da relação. Ou ela deixar você seguro dessa relação. Você é tudo para mim. E não adianta só palavras, tem que ter atitudes, ações que vão deixar a pessoa segura de que você não vai trair, de que você não vai trocar, de que você não vai mudar de relacionamento a um passe de mágicas. Tá? Então isso é importante para quem tem o traço de caráter rígido. Um alerta importante para o rígido, então, não é justo exigir que ele tenha que trabalhar com uma única opção. Então, se ele tem, por exemplo, tem um trabalho, ele ama o trabalho dele, e ele se envolve, por exemplo, com a igreja, cara, deixa ele se envolver com essa outra coisa, porque o hobby para ele é muito importante. 2 coisas para ele vai fazer muito sentido, vai ajudar demais ele a se desenvolver na vida. Então, não cobre dele fazer uma coisa só. Deixa com que ele faça 2 coisas, e isso ele vai fazer muito bem feito, vai trazer alívio para ele, e a recompensa vai ser só para você, ok? E se você tem o traço de caráter rígido, então se liga nisso. É importante que você tenha um foco em alguma coisa, num trabalho, e um foco em outra coisa, que você vai fazer muito bem feito 2 coisas. Tipo assim, um trabalho de uma renda fixa ali, sei lá, com um salário fixo mensal, e um outro que você vai ter uma renda extra, funções de trabalho, por exemplo. Né? Um hobby que você tenha com uma ação social. Não sei, isso são coisas que você pode estar construindo aí, tá ok? Galera, fala pra mim aí se está fazendo sentido para você isso, não está fazendo sentido. Coloca aqui no chat alguma pergunta para mim, tá? E como que isso tudo pode estar afetando a sua vida amorosa, tá? Se você souber como isso está afetando a sua vida amorosa e seu relacionamento, vai ficar muito mais fácil para criar ou alimentar um problema que você não precisa ter, tá? Fica muito mais fácil parar de criar ou alimentar um problema que você não precisa ter, mas que hoje você só tem por não saber como sua mente e as suas emoções estão funcionando, ok? O que eu quero que você entenda nesse momento? Tem coisa que você sente que não é culpa da pessoa com quem você está do seu lado, é simplesmente por conta da construção dos seus traços de caráter. Às vezes a pessoa não tem culpa de nada. Se você trocar de pessoa, você vai continuar com aquelas sensações e aquelas emoções dentro de você. Então você precisa mudar as suas sensações e as suas emoções, fazer esse trabalho aí, tá? Você sente porque o seu sistema nervoso está programado assim quando você não consegue evitar essa sensação de rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição, você vai descontar em alguém e, como o seu parceiro ou a sua parceira é a pessoa mais próxima de você, a culpa acaba caindo sempre nela e aí os problemas acabam começando, tá ok? Então, esse peso extra que você vive no seu relacionamento precisa e deve sair da sua relação. Precisa, deve e pode sair da sua relação, tá bom? Então você não precisa jogar o peso das dores dos seus traços de caráter no outro e nem aceitar o peso das dores dele, ok? Yasser colocou aqui, ó. Acontece comigo direto de repetir padrões com pessoas diferentes. Exatamente porque estamos com um problema emocional, tá?
estamos com um problema aí nas suas próprias emoções. A gente precisa, então, destravar as suas emoções para que os seus relacionamentos, eles comecem a fluir, beleza? Tem coisa que o seu parceiro ou a sua parceira faz contigo que você odeia, só que ele não sabe disso e, na verdade, você também não sabe o motivo pelo qual você reage tão mal a certas situações, tá? Então, você precisa se conhecer. Por exemplo, nós temos esquizoides que não gostam de contato físico. Já os orais, eles só se conectam, só se relacionam tocando as pessoas. Só conseguem falar tocando as pessoas. Lembra que eu coloquei o exemplo antes ali do Jô? Pode ver que o Jô, ele estava sentado, ok? Apresentando e volta e meia ele pegava a mãozinha dele e colocava a mão nas pessoas. Ele acariciava as pessoas. Por quê? Ele é muito oral. Então o que ele precisava fazer? Ele precisava estar em contato com as pessoas, ok? Então quando o esquizoide está se sentindo rejeitado, ele vai ficar super ácido com as outras pessoas. Tá? Não vai querer contato físico, nem visual, muito menos emocional, não vai querer nada. Então, quando o esquizoide está na dor dele, ele fica muito ácido, então as pessoas perguntam mais para ele, ele vai dar uma resposta seca, dura, doída para as outras pessoas. Então, o traço de caráter esquizoide funciona de um jeito, o oral já funciona de outro. Imagina então agora nós estarmos aí, nós temos aí um casamento entre um esquizoide com um oral. O esquizoide que ele não gosta de contato e o oral que ama fazer contato, ama estar pegando. O que eu faço com isso, Rafa? Meu Deus, responde pra mim aí, você que tá aí no chat. Coloca pra mim, o que eu faço aí com o casamento do esquizoide e o oral? Mato os dois? Engordo o esquizoide? O que eu preciso fazer? Vamos usar um exemplo aqui que nós temos alguém casado, um esquizoide casado com um oral, ok? Eu preciso voltar, então, lá naquilo que eu falei antes da aula, lembra? Como que eu estimulo? Como que eu valorizo? Por quê? O esquizoide, ele não vai ficar o tempo inteiro no recurso, entendeu? E não vai ficar o tempo inteiro na dor. Então, eu tenho períodos do meu dia, do meu momento da minha vida, que eu sou mais oral. Períodos que eu sou mais esquizoide. Vamos supor, quando a gente faz análise comportamental, análise corporal e comportamental, a gente tem os 5 traços, a gente vai saber qual é o gráfico dos cinco traços, ok? Então eu tenho lá esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Eu sei quanto por cento eu sou de cada um deles. Eu sei quanto por cento minha esposa é de cada um deles, ok? Então quando eu sei isso aqui, eu sei quanto tempo ela fica em cada um. Por exemplo, eu tenho 28% de esquizoide. Tenho, se não me engano, 18% de oral. Eu sou muito menos oral do que esquizoide, mas eu tenho aqui sentimento, ok? Então, quando eu quero sair com ela ou vou fazer alguma coisa com ela, eu guardo o meu oral para fazer aquilo com ela, entende? Para ser mais sentimental, para guardar mais isso, para entregar para ela algo que vai ser mais acolhedor para a vida dela. E ela também é a mesma coisa, porque ela é mais psicopata. Ok? Então, quando a gente vai trabalhando os traços, a gente vai fazer aí uma chave mestre, por exemplo, a gente consegue trabalhar os traços para poder usar melhor dos recursos. Então, nem sempre o oral vai ficar o tempo inteiro pegando, ok? E nem sempre o esquizoide vai ficar na caverna dele. Eles vão ter que combinar os traços. Uma coisa importante para quem tem o traço de caráter oral é você precisa gastar a sua fala não só com... Você que é casada com um esquizoide, você não pode gastar a sua fala e o seu tempo única e exclusivamente com o seu marido. Você tem que ter grupos de pessoas onde você vai estar gastando isso, porque é necessidade básica sua. Comunicação, acolhimento, né? Então, o oral ele é sensível, comunicativo e acolhedor. Então, ele precisa comunicar, ser sensível e acolhedor. Se não consegue fazer isso só em casa, cara, encontra grupos, amigas, pessoas com que vão te ouvir, pessoas com que você vai colocar isso para fora, para quando chegar em casa não ter que depositar tudo naquela pessoa que ela não está muito aí para ouvir, entende? Então ele tem outras capacidades, outras formas de suprir, entende? Então é necessário que a gente combine essa questão dos traços aí, tá ok? Nossa chamada daqui a pouco está terminando, eu já estou chegando ao fim aqui, tá? Então tem uma coisa muito importante que eu quero que você saiba. Cada traço de caráter funciona de um jeito, cada um sente e manifesta amor de um jeito diferente. Se você não souber como você percebe o amor, você sempre terá uma dificuldade enorme de perceber as demonstrações de amor do outro e sentir amado por essa pessoa. Tem gente que explica o que sente, tem gente que demonstra com afeto, tem gente que ama dando força e suportando as dificuldades do outro, tem gente que ama negociando. São formas de amor diferentes. Cada traço de caráter vai manifestar e perceber o amor de uma forma de uma forma ou de outra, ok? Então, o casal precisa saber como o outro funciona
para demonstrar esse tipo de amor aí. Então a relação acaba ficando de fato mais chata quando você não consegue entender como a outra pessoa funciona, beleza? E o pior é que muitas vezes a pessoa já sofreu isso em vários outros relacionamentos, que ela começa a acreditar que a vida a dois é assim mesmo. Mas deixa eu te falar, não é assim. Tem como você sair dessa situação aí, beleza? Existe uma saída. O seu corpo revela aquilo que a sua mente está querendo esconder. E eu quero deixar um convite para você então, o projeto Metamorfose, tá ok? Esse projeto Metamorfose é uma comunidade de desenvolvimento pessoal que tem por objetivo, cara, desenvolver a vida da pessoa em 4 pilares de um adulto saudável, que é a saúde física, saúde emocional, saúde mental e a saúde espiritual. Então a gente trata dentro dessa comunidade esses 4 pilares do conhecimento, esses 4 pilares da saúde de um adulto saudável. O que você vai receber nessa comunidade? Então, essa comunidade acontece com aulas ao vivo, toda semana, uma vez por semana eu faço uma aula sobre assuntos do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, tá ok? Então, o que a gente vai entender? Como amar e educar os seus filhos, você vai ter aulas sobre isso. Então, as aulas são gravadas, são ao vivo gravadas e ficam na comunidade. Então, você vai ter acesso a isso durante o período que você quiser estar na comunidade. Então, você vai aprender sobre relações familiares, como melhorá-las, relacionamento, como escolher certo. Você vai também aprender por que você não consegue emagrecer, como que você pode sair disso, tá? Comunicação assertiva, sabendo os traços de caráter da outra pessoa, como é que eu vou acertar a comunicação com ela. Vai aprender sobre dependência emocional, construção dos traços de caráter, como eles se construíram, como que eles funcionam, como é que eu converso com cada um deles, como é que eu sei quais são os meus. Então a gente aprende tudo isso dentro dessa comunidade, tá? Reprogramações mentais, princípios para uma vida próspera, importância do ser, propósito, missão, identidade e entre muitas outras coisas. A gente fala tudo sobre isso dentro da nossa comunidade chamada Projeto Metamorfose. Por que metamorfose? Porque metamorfose é uma mudança da forma. E essa mudança começa dentro de você. Não adianta você querer mudar o mundo fora se dentro de você não houver essa mudança. Rafa, quanto que isso vai me custar, tá ok? Ele é como se fosse uma assinatura da Netflix. O valor que você vai pagar é R$ 9,90 por mês, ok? Então você vai pagar R$ 9,90 para ter acesso a todo o conteúdo que eu te falei e muito mais, é claro, né? Então você vai ter acesso a essa comunidade ou R$ 97,00 por ano, tá? Você paga, você pode ter acesso a um ano todo, ou você vai ter acesso por mês por R$ 9,90. E tipo Netflix. Pagou, você tem acesso, não pagou, não tem acesso, ok? Então você pode escolher qual plano fica mais fácil para você, mas é muito conteúdo. Então, se você quer ter acesso a todo esse conteúdo, eu vou deixar um botão aqui embaixo para você olhar, abrir, entrar na comunidade, ver como ela funciona. Tem aulas grátis lá também, se você quiser acessar para olhar. E aí depois você vai ver se faz sentido para você, tá? E aí você vai estar fazendo a sua assinatura conforme o que ficar melhor para você, tá ok? Então, clica no botão aqui embaixo e vem ver como a comunidade está funcionando, tá ok? Então, eu espero você numa próxima aula. Um grande abraço e Deus abençoe.